Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean e hoje eu quero trazer uma palavra dos tempos atuais para todos que seguem o canal Cristo Sem Fronteira. E para iniciar, vamos para Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo 3, versículo 14 até o 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei de tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não aparece a vergonha de tua nudez. E que unge os seus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, e arrependa-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no céu, no seu trono, meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra que eu quero trazer para todos na atualidade é: o que mudou? Sabemos que passamos por uma pandemia que alastrou sobre todo o mundo. Antes da pandemia, a igreja, os crentes, aqueles que se diziam ou que se diz que crê em Jesus, crê em Deus e crê que vai melhorar, hoje estão pensando de uma outra forma. Esse livro é o livro das revelações dos últimos tempos. Para ser interpretado de uma forma melhor, deve ser usado junto com o livro de Daniel, do profeta Daniel, no Antigo Testamento, e também com o profeta Isaías, porque ambos os profetas também testemunharam muitas revelações do fim dos tempos. Foi escrito pelo discípulo e apóstolo João na ilha de Patmos, onde ele estava preso por volta dos anos 90, 95, depois de Cristo. João era um dos íntimos de Cristo, assim como seu irmão Tiago, e também Pedro. João escreveu, mas na carta em si, de Revelações, de Apocalipse, desde o começo dela até o final, o último capítulo, 22, deixa bem claro que quem revelou para João tudo que está escrito ali foi o próprio Jesus. O autor de Revelações, de Apocalipse, é o próprio Cristo. Os teólogos dizem que essas 7 igrejas da época também representa
os 7 tempos da igreja após Atos dos Apóstolos. E para eles, após o século XX, o século XIX para o século XX, essa igreja de Laodiceia é a última igreja. Então nós estamos no último tempo para a segunda vinda de Cristo. Nós estamos no último período para a segunda vinda de Cristo. Essa igreja Laodiceia, das 7, era a pior igreja. Só tinha crítica, como eu vou falar sobre isso. O que mudou da igreja daquela época? Nós estamos vivendo essa mesma igreja de hoje. Estamos vivendo não só nas pessoas, mas também na própria igreja que eles congregam, buscando só bênção, só status, só honra, só soberba, só sabe julgar, só sabe ter ganância, se maqueiam através do pecado, são de ânimo doble, são murmuradores, usam meio e métodos mundanos na igreja para atrair as pessoas. A igreja não tem que usar métodos mundanos para atrair. Eu quero que vocês vejam um vídeo que eu vou colocar. E esse pastor falou tudo, em poucas palavras. Assistem um vídeo. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. A igreja não tem que inovar. A igreja tem que perseverar no que é ensinado por Jesus e os apóstolos. A igreja não tem que trazer inovação. A igreja de Cristo tem que perseverar. Aqui está falando assim, ó, e eles inovaram com algumas doutrinas para que as pessoas fossem atraídas. Não! Eles perseveraram nas doutrinas dos apóstolos, ainda que viesse pessoas. Não, está antiquado. Igreja não fica antiquada, igreja não fica ultrapassada, igreja não é retrógrada, essa palavra é atual, em qualquer tempo, em qualquer época. O que é antiquado é o pecado lá fora ser trazido para dentro para atrair gente. Isso é antiquado. A adaptação de coisas erradas para tentar atrair gente, para gerar um falso avivamento, para gerar falsos crescimentos, isso é errado. Isso é antiquado. Isso está fora de moda para mim e para você que nos dizemos cristãos. A palavra de Deus não entra, não fica fora de moda. Eu não tenho que criar mecanismos para atrair gente. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que perseverar na doutrina dos apóstolos. Às vezes nós nos preocupamos demais em criar estratégias e trazemos um peso sobre nós, porque nós achamos, nós que somos pastores, nós achamos às vezes que a responsabilidade de trazer gente é nossa. Não! A responsabilidade de um pastor, a responsabilidade de um líder é pregar a verdade. E o Senhor lhes acrescentará o número dos que vão sendo salvos. Muito bom o que esse pastor falou. A igreja não tem que inovar. A palavra de Deus é viva, eficaz e é atual para todos e qualquer tempo que ela esteja aqui na terra. Deus tem um propósito para todos os lugares onde a palavra dele é semeada, independente ou não. Com relação ao versículo que ele fala, está em Atos capítulo 2, no versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Perseveraram na doutrina de quem? Dos apóstolos. Não é nos achismos, não é nas doutrinas que os pastores atuais estão levando. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, no partilho de pão, que é a Santa Ceia, e nas orações. Bem claro que aí existe 4 pontos.
com relação à palavra de Deus, com relação à igreja primitiva. Se a igreja atual está eliminando um desses 4 pontos e colocando as coisas inovadoras do mundo na igreja, dentro da igreja, então essa igreja não está em Cristo. Porque hoje a gente vê muito as igrejas estilo cinema, muitos pastores coach dizendo muita heresia, muita doutrina fora do padrão da Bíblia. E pessoas, mas muitas pessoas, seguindo esse herege, seguindo essa igreja que leva doutrinas mundanas para dentro dela. Aonde está Cristo aí? Aonde está o Espírito Santo? Aí esse pastor bate no peito, esses pastores batem no peito e diz que renova a revelação. A igreja tem que inovar. Desde quando a igreja inovou? Em Gálatas, no capítulo 1, deixa bem claro: se um anjo descer, se qualquer um colocar qualquer tipo de doutrina além dessas, qualquer tipo de seguimento além desses, é anátema, é maldito. E o maldito e o anátema é amaldiçoado por Deus. E todos aqueles que seguem esse amaldiçoado por Deus também vai prestar conta. Porque essas pessoas têm como buscar a palavra de Deus. Mas não busca. Busca porque quer a coisa pronta. O quadradinho pronto para aprender de uma forma receptiva. É muito fácil você receber. Eu quero ver você buscar. Buscar por livre e espontânea vontade, mergulhar na palavra de Deus, pagar preço. Comprar, investir em cursos, em pessoas que realmente levam a palavra de Deus. Levam a palavra de Deus. E não situações de coach, situações de igreja como cinema, situações de igreja como danceteria, situações de igreja como as dancinhas da época, pessoas que falam que eram do mundo e se exibem mostrando que jeito que era. Aonde está isso na Bíblia? O que você era passou. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, esquecendo das coisas que para trás ficam. Você já testemunhou sobre a sua vida. Se você quer colocar a melancia na cabeça, tudo bem, todo culto. Se você quer colocar a melancia na cabeça para se aparecer na internet, tudo bem, mas isso aí não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o que você era, acabou. Agora você é e está em Cristo. Agora você tem que mostrar o que é em Cristo, não o que você era. Você tem que mostrar na sua prática o que você é em Cristo, não o que você era. Continuando sobre a palavra, o que mudou? O fim da igreja está totalmente contaminada. Essa igreja no final está totalmente contaminada no mundo. As igrejas hoje estão deixando as coisas do mundo, o cinema, o teatro, o treinamento de coach. Eu vou bater de frente com relação a isso. Jesus foi coach, Jesus treinou 12, depois treinou 70, depois treinou 120, depois foi para 3.000 e por aí vai. Treinou. Esses que iniciaram também foi se multiplicando. Treinou. Mas e aí? Você está querendo comparar Jesus? Só que Jesus foi um perfeito. Tudo bem, você tem que comparar mesmo Cristo. Só que você não vai querer comparar a sua fragilidade no pecado, a sua fragilidade na sua natureza pecaminosa, a sua fragilidade em sua dependência de Cristo, como você fazer a sua vontade. Porque se fosse assim, apóstolo Paulo, ele queria abrir muito mais igrejas. Apóstolo Paulo, ele queria pregar muito mais o Evangelho. Apóstolo Paulo, ele queria chegar até Roma. Apóstolo Paulo, ele queria voltar até Filipenses. Apóstolo Paulo, ele queria voltar a Colossenses. As igrejas
de Colosso, aos crentes que estão em Colossos, o apóstolo Paulo queria voltar aos Corinto, as igrejas que estavam em Corinto, na cidade de Corinto. Todas as cartas de Paulo para as igrejas, ele queria voltar a encontrar com eles. E aquelas igrejas que ele nunca foi, ele queria ir para lá. Ele deixa bem claro na epístola das cartas aos crentes de Roma, que ele queria ir em Roma visitar os crentes de lá. Ele foi. Ele deu o jeitinho dele, de Paulo, e falou: Deus, vou passar por cima e vou. Tem muita pessoa, muitos pastores, de muito conhecimento teológico, de muita doutrina, de muita princípios bíblicos, que chega a algum princípio, ele quebra. Por que ele quebra? Porque ele está fazendo a vontade dele, ele não está fazendo a vontade de Cristo. Ele está treinando pessoas, tudo bem, ele deve treinar. Ele está fazendo um culto assim, assado, tudo bem, ele está fazendo, mas e aí? É de Cristo? Está em Cristo? Será que Cristo quer isso? Sabe por quê? Porque se você for analisar a própria vida de Paulo, Paulo queria fazer muito mais, e Jesus colocou Paulo várias vezes em 4 cartas na prisão que ele escreve, colocou ele na geladeira. A prisão foi a geladeira de Paulo. A prisão foi falar assim: ei, é do meu jeito, não é do teu não, viu? Vai para a prisão, vai. Tá se exaltando demais, tá se achando muito. Não é do teu jeito, é do meu. É no meu tempo, é do meu jeito, é da minha vontade, é do meu querer. Ei, vai para a prisão. É isso que eu estou falando. E pastores continuam fazendo e continuam colocando. Eu não tenho nada contra a igreja em si, os pastores em si, bombardear a internet com bom conteúdo, com explicação plausível, com explicação de doutrinas bíblicas. Perdão. Que eu bato de frente com relação a isso é pastores usando a internet, usando o conhecimento que ele tem para se achar, para se gabar, para falar dele, para falar que ele pode, para falar que ele curou, para falar que ele libertou demônio, ele curou, ele fez alguma coisa. Não foi você, foi Cristo. Foi Cristo na sua vida. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado, porque isso aí é como um fio de cabelo que a gente não vê direito. A gente não consegue ver direito entre a nossa vontade, a vontade de fazer, a vontade de querer e a vontade de Cristo, a vontade de Deus, a vontade que Deus quer fazer. E muitas das vezes a gente força o fazer e fazemos do nosso jeito. É por isso que não tem avivamento, é por isso que nós somos uma igreja que está entrando nas trevas. Nós somos de uma igreja que está totalmente contaminada pelo mundo. Nós estamos numa igreja e numa época onde o inferno está fazendo fila para entrar. De pessoas que estão dentro da igreja. E as pessoas que estão dentro da igreja não são exemplo para as pessoas que estão fora. Porque o Evangelho, porque Cristo, porque as boas novas, porque a cruz, porque o propósito de Deus com Jesus é o quê? Ide, ensine, mostre o que o meu filho é, o que o meu filho fez, o que o meu filho proporciona para cada um de vocês. Deixa que o resto, quem faz crescer sou eu. É Deus que faz crescer a igreja, é Deus que faz prosperar a igreja, é Deus que faz levantar a igreja, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3. Por acaso é batizado por Paulo, por Apolo? Vocês estão entrando em contradição aí, que quem batizou, quem deixou de fazer, quem fez, mas eu plantei, Apolo regou, e quem fez crescer? Deus. É Deus que faz crescer a igreja. Aí nós vamos ver hoje uma igreja atual totalmente desenvolvendo, crescendo,
sem espiritualidade, sem amadurecimento espiritual, sem conduta, sem doutrina. Pastores que pregam a palavra, que conduz, que levam multidões, mas totalmente herege, totalmente sem conduta, totalmente sem princípio. A Bíblia é baseada em princípio. Quer alguma coisa? Tenha fé e obedece. O resto, deixa Deus que faz. Eu vou mostrar 5 pontos com relação a essa igreja que está nos tempos atuais, totalmente atual. E o primeiro ponto, com relação a essa igreja, está no versículo 15 e 16. Diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és quente, nem és frio nem quente. Tomara que seja frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus deixa bem claro aqui que a igreja de hoje está muito no mundo. Esse é o meu primeiro ponto. A igreja de hoje está muito no mundo. Não se converte genuinamente. Está se convencendo que tem Cristo. Para ter Cristo como Senhor e Salvador, existe uma palavra muito simples que está em Mateus, que é: crucifica sua vontade. Se você todo dia faz a sua vontade, infelizmente, você não está em Cristo. E a nossa vontade é sempre buscar. Mas existe um momento que Deus fala: ei, calma aí, dá um tempo. Porque Eclesiastes 3, e essa palavra que muitos de vocês conhecem, fala uma sequência de coisas. E umas coisas que falam lá é interessante. Uma hora você vai buscar muito, outra hora você vai buscar pouco. Uma hora você vai orar muito, uma hora você vai orar pouco. Uma hora você vai ler muito, outra hora você vai ler pouco. Uma hora você vai ter mais intimidade, outra hora você vai ter menos intimidade. Não é porque você não quer, não é porque você quer. É porque há tempo para tudo. E você tem que discernir, separar, conduzir. Por acaso a gente tem a convicção e a certeza que estamos sempre constantes? Se você é uma pessoa que é sempre constante, então você está no lugar errado. Você tem que ficar logo do lado de Cristo. Cristo foi constante. E mesmo na constância dele, ele dormiu, ele cansou, ele teve sede, ele comeu, ele teve fome. Ele, muitas das vezes, estava num local que precisava estar conforme a vontade de Deus, porque ele fez a vontade do Pai, não a vontade dele. Por muitas das vezes, ele poderia não estar querendo fazer algo e ele fez, por causa da vontade de Deus, estava totalmente no coração dele. Diz assim, que é uma igreja que não é fria e não é quente. O seu estado não é frio e não é quente. O que é frio? É o formal, é o sem vida espiritual. O que é o quente? É o entusiasmado e possui muito fervor. A igreja era morna. Essa igreja morna é indiferente. É em cima do muro. Está no mundo, está em Cristo. Está na carne, está no espiritual. É amiga do mundo, como está em Tiago 4,4. Se você é amiga do mundo, Deus não está contigo. A palavra vomitar
é ter ânsia ou má digestão por algo ou alguém. As pessoas da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, a obra da igreja de Laodiceia, a vida de cada um que estava em Laodiceia estava morna. E Jesus ia vomitar. O segundo ponto está em versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aqui diz que a igreja de hoje está muito religiosa, como a igreja daquela época. Muitos pensam que estão ricos e de nada tem falta. Usam-se o nome de Jesus para conseguir algo ou arrastar alguém, arrastar multidões com esse mover. Falam em avivamento, como no começo do ano teve aqueles estádios lotados. Cadê o avivamento? Cadê as pessoas que falam que teve um avivamento? Onde está o avivamento? Da boca para fora, qualquer um pode falar. Só que será que Deus realmente quer um avivamento? Será que está no coração de Deus falar que eu quero um avivamento para o Brasil? Toma cuidado o que você fala, que muitas das vezes a sua voz não é profética, é boca de Satanás. Para podermos entender, Jesus não deixou religião. Jesus deixou igreja. Jesus deixou seu corpo, no qual existe uma cabeça que é Ele, que é o centro da igreja. Esse tipo de igreja se via ou se vê, nos tempos atuais, na luz, na prosperidade, na independência e na era do orgulho. E Jesus os via como nada, como perdidos, como um qualquer. Olhavam para o seu dinheiro e se achavam que tinham prosperidade. Olhavam para o seu dinheiro como se fosse um Deus. Tinham dinheiro e de nada tinham falta. Como está em Mateus 6, do 19 ao 24. Diz o seguinte no versículo 19 de Mateus: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Esse consome enferruja, corrói, destrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está a sua busca, também estará o seu coração. Você busca ou na terra, ou terreno, ou mundano, ou para sua satisfação, ou você busca a vontade de Deus, espiritual, o reino dele, a vontade de Cristo, que estabeleceu como um propósito na sua vida. Aí no versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por onde você olha, o que você vê, o que você capta, é o princípio para mostrar se você é luz ou se você é trevas. No versículo 23 diz: Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? E o checkmate do versículo é: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em algumas versões fala a Deus e o dinheiro.
Se Deus não poupou os judeus pelo que fizeram, não só no deserto, mas também a caminho na terra prometida e na própria terra prometida, Deus também não irá poupar a igreja, o que ela está fazendo, as coisas que ela está buscando, a expansão que ela está vivendo, porque não adianta você expandir e continuar sendo imaturo, ser menino, ser infantil, sabe? Como falam em algumas situações, ter leigo, ser leigo, ser ignorante. As pessoas não podem falar nada para você, que você faz beicinho e fica cheio de mimimi, não olha na cara, sabe? É incrível o que está levando o ser humano, aonde está levando o ser humano, principalmente dentro da igreja. Principalmente dentro da igreja. Aqui, nós temos que entender que se Mateus, eu não vou entrar muito em detalhe, o vídeo também não fica longo, ele traz opostos. Ele traz a terra e traz o céu. Traz a ferrugem, traz a traça e também mostra o ladrão que mina e rouba. O ladrão mina e rouba tudo que é terreno. A ferrugem e a traça corrói tudo que é terreno, porque no céu não tem como fazer isso. Porque quem manda no céu é Deus. Ele também traz um oposto entre os olhos, como candeia, como iluminação. O seu olho, por onde ele ilumina, o que ele traz nessa iluminação, é o que mostra quem realmente você é. Se tudo você olha, você critica, você coloca julgamento, você murmura, você reclama, tudo o que acontece, você olha com maus olhos. Então, infelizmente, você é uma pessoa amargurada, frustrada. Porque mesmo nas situações difíceis, nós temos que tirar lições. Mesmo passando por deserto, por tempestades, por adversidades que vão acontecer o resto da vida. O próprio Jesus fala em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu superei as dificuldades que vocês superam diariamente. Eu passei por isso, vocês também vão passar. E ele também traz uma contraposição, ele também mostra opostos, falando que no versículo 24 ele fala que odeia, ama, dedica, despreza. Isso ou você faz com Deus, ou você faz com dinheiro. Se você está dedicando as coisas do mundo, os seus afazeres, e não está dedicando as coisas de Deus, você está no mundo. Se você está desprezando as coisas de Deus, que a base dessas coisas de Deus, eu sempre falei em vários outros vídeos, eu vou continuar falando, a base de um cristão genuíno é ler a palavra, meditar sobre ela, orar, jejuar. Se você não lê a palavra, você não ora, você não jejuma, infelizmente, a você que está assistindo o meu vídeo, você não é cristão, você está convencido que tem Cristo, não convertido. Porque aquele que tem Cristo tem prazer, como o Salmo 1 fala, prazer na lei do Senhor. De dia e de noite, eu medito, eu busco, eu quero, e quanto mais eu busco, eu entrego, eu quero, mais eu estou preenchido, mais eu preciso desse Deus que é perfeito, desse Senhor, desse senhorio, desse Salvador que me tirou num lamaçal, num ato pecaminoso, numa situação viciante, em que o mundo está em círculo, uma circunferência. A gente estava só pecando. Aí Jesus vai lá e corta esse anel como aliança, e faz a aliança que ele fez com o povo dele, ele faz aliança conosco. Só que a aliança que ele faz conosco é inquebrável. Ele fala aqui em Apocalipse, voltando ao Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, ele fala que diz aqui, que você diz, sou rico,
Estou enriquecido? De nada tenho falta. Eu não tenho falta de nada. Eu tenho tudo. A minha casa é próspera. Aí o que Jesus dá uma lapada? Desgraçado. Desgraçado é desprovido de graça, desprovido de Cristo. Não tem Deus, não tem Jesus, não tem Espírito Santo. Desprovido da graça de Deus. Não tem. Desgraçado é isso. Miserável. Precisando da misericórdia. Não tem nada. Aí ele fala pobre. Aquela pessoa que absolutamente para Deus não é nada. Cego, que não está enxergando, não está tendo discernimento para ver as coisas que estão acontecendo na vida dele. E nu, realmente nu, é aquela pessoa que não oferece nada para Cristo, para Deus, para a obra dele. É uma igreja, como eu falei, é uma igreja onde a igreja era próspera, mas para Deus não significava nada. É uma igreja que os membros eram prósperos, mas não significava nada. Por quê? Eles só olhavam para eles mesmos como orgulhosos. Eu tenho, é do meu jeito, é da minha forma, sou eu que conduzo, sou eu que faço, as coisas acontecem. Para Deus, para Jesus, isso não era nada. Continuando aqui, o terceiro ponto, quando ele fala sobre isso aí, a igreja de hoje, a igreja de Laodiceia, nos tempos atuais, a de igreja de hoje, todas as igrejas de hoje, a maioria delas em si, devem passar pelo fogo para ser provado e aprovado por Jesus. É o versículo 18. Aconselho-te que em mim compre ouro provado no fogo, para que em ti enriqueças, e veste branco, para que em ti vista e não apareça a vergonha de tua nudez, e que unge os olhos com colírio para que vejas. Aqui ele também ensina novas coisas. A gente tem que entender que o ouro é levado ao fogo para ser purificado. A prova do fogo é onde está o seu coração. No que você se entrega no coração. Qual é o anseio seu? O que você realmente busca em seu coração? Aí, preste atenção no que ele fala em Mateus, um versículo muito conhecido. Mateus capítulo 22, versículo 37. Diz, e Jesus disse: amarás o teu Deus, o teu Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Coração, alma, entendimento. Coração, da boca para fora, fala o que está no teu coração. O da boca fala o que o seu coração está cheio. Alma, são os nossos pensamentos, na verdade, os nossos sentimentos. A alma é os nossos sentimentos, aquilo que está dentro de nós, aquilo que a gente corrói dentro de nós, que a gente age no que acontece externamente. Pensamento é a nossa mente. Aonde está a nossa mente? Aonde nós estamos pensando? Presta atenção que o pensamento, Paulo fala em Filipenses 4:8, que devemos ter um pensamento verdadeiro, puro, de boa fama. Nós temos que ter um pensamento para agradar a Deus, um louvor, entendeu? Um pensamento de virtudes. Tudo isso a gente deve pensar constantemente. E olha o que Jesus fala em Mateus 15, no versículo Mateus 15, versículo 18 e 19.
Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Olha a sequência que Jesus fala, o que procede do coração, o que está na nossa mente, o que o ser humano fica maquinando isso. A nossa máquina, nosso cérebro, perdão, é uma máquina de pensamento. Aquele ditado fala que oficina vazia é a oficina do diabo. Mentira. Nós nunca deixamos de pensar. Nós nunca deixamos de dar espaço. Nós, seres humanos, sempre estamos pensando ou coisas boas ou coisas ruins. Sempre. Constantemente estamos pensando. Ele fala sobre vestir roupa branca para se tornar puro. Ele fala para cobrir a nudez, ou o que está aberto na tua vida. Cubra o pecado com algo puro, que é ter uma cara limpa. Tira essa máscara daí. Tira tudo que você está vivendo, essa maquiagem sua de soberba, de achar que só porque tem dinheiro é alguma coisa. Só porque você tem dinheiro não é tudo. Ele proporciona momentos agradáveis, proporciona conforto, mas não é tudo. Unjas os olhos com colírio. Ele fala que para buscar e usar o discernimento espiritual. Usar o Espírito Santo para te ajudar a sair desse problema, a sair dessa cegueira. Porque nós temos que usar o fogo. E quem é o fogo? O Espírito Santo que está dentro de nós, para nos limpar, nos purificar, para vestir nós de roupa branca, para realmente tampar nossa nudez, nosso pecado, nos limpar disso aí. E olhar, ter discernimento, ter sabedoria, se a gente está fazendo alguma coisa na carne, alguma coisa no mundo, e realmente a gente está fazendo uma coisa no Espírito, alguma coisa pro reino de Deus. Realmente é buscar o fogo, e esse fogo para nos queimar constantemente o coração e nos purificar. Continuando com o quarto ponto, ele fala sobre a igreja de hoje é corrigida porque Deus ama, porque Deus corrige aquele que ama. E Deus corrige o que ama. Presta atenção que ele fala aqui. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E se, pois, zeloso e arrependeste. Se você se arrepender, se você for zeloso, se você realmente, esse zeloso é você zelar pelos princípios da Bíblia, você ser obediente, você ter fé, você buscar intimidade. Aí eu volto de novo àqueles 3 pontos que eu falo. Leitura da palavra, oração e jejum. A base de um cristão, de um crente genuíno é isso. Sempre foi e sempre vai ser. Olha o que ele fala também em Hebreus 12, versículo 6 a 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita ao qual que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há de quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois e estão bastardos e não filho. E deixa bem claro aqui, Deus corrige, Deus açoita, Deus usa a vara, como está em Mateus 23. A tua vara me corrige, a tua vara me coloca de novo no caminho.
E ele fala que com o pai que não corrige o filho, verdadeiramente, o filho estiver errado, o pai vai lá e vai corrigir. E ele continua falando e falando que todos aqueles que são filhos realmente são disciplinados, realmente são conduzidos a essa disciplina. E aquele que não tem disciplina, ele não é filho, é apenas um bastardo. Apenas uma pessoa que se convenceu que está em Cristo. Ele realmente não se entregou a vida para Cristo. Agora o quinto ponto. Não, tem alguma parte do quarto ponto aqui que diz: Deus corrige aquele que revela por filho, Deus corrige o que ama, Deus açoita aqueles que recebem por filho. Ou filho de Deus e está na disciplina, ou é bastardo, está sem disciplina. Deixa bem claro em Hebreus falando sobre isso aí. Enfim, a igreja já está contaminada no tempo. A igreja já está contaminada no mundo. O quinto ponto, que fala no versículo 20. A igreja de hoje, muitos não estão vivendo Cristo. Não estão vivendo cristocêntrico. Não estão vivendo com e em Cristo. Com Cristo, salvação. Em Cristo, senhorio. Não tem como falar que você é salvo e não tem o senhorio de Cristo. Não tem como você falar que tem o senhorio de Cristo e não é salvo. Ambos entram juntos. Com Cristo, em Cristo. Salvação e senhorio, vontade dele. Se você faz a tua vontade, o senhorio de Cristo não está na sua vida e a salvação de Cristo também não está. Você tem que se converter com relação à sua vida. Transformar, renovar, pedir que o Espírito Santo realmente haja na tua vida. Abrir teu coração. Versículo 20 diz o seguinte: Eis que estou à sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É bem claro aqui que Cristo, em muitas igrejas, Laodiceia e muitas igrejas atuais, Cristo está na porta. Cristo não está lá dentro. E se Cristo não está lá dentro, o Espírito Santo também não está. Se o Espírito Santo não está lá dentro, a presença de Deus menos ainda. A mesma coisa acontece na vida da igreja, da pessoa agora. Agora eu estou falando da pessoa de cada um de nós. Tem muitas pessoas que Cristo está no quarto de hóspede. Cristo está na garagem, Cristo está na cozinha, Cristo está na sala, mas Cristo não está no quarto principal. Porque se você está em Cristo, está com Cristo, Cristo entra no quarto principal e você vai para a garagem, para a cozinha, você vai para o quarto de hóspede, para a sala, porque o quarto principal é de Cristo. O quarto principal é o Espírito Santo que assume e você sai. Você sai. Quando eu falo você, você no geral, a pessoa sua, tua vontade, tua mente, teu pensamento, o teu querer. Tem muitas coisas que a gente não quer fazer, mas por estarmos em Cristo, estar com Cristo, eu, acaba fazendo. Acaba fazendo, acaba cedendo, porque é do jeito dele, é da forma dele, é como ele quer, é na sua vontade. Não é no nosso querer. Não é do nosso agir. Jesus está no quarto de hóspede, no coração de muitos crentes que estão dentro da igreja. Viver em Cristo, ou com Cristo. O apóstolo Paulo nos mostra de forma clara o que é isso. Paulo não está preocupado se iria morrer. Paulo olhava para frente e adiante, prosseguindo em seu propósito, esquecendo e se libertando do passado,
avançando para ir de encontro com Cristo. Paulo, quando olhava os 12 discípulos, ele considerava o menor de todos. Mas Paulo foi muito mais além que os 12 juntos. Paulo era um cara que colocou os 12, com um ditado muito simples, no bolso, pelo conhecimento, pelo vasto conhecimento que ele tinha. Jesus usou ele grandiosamente. Não estou falando que não usou os outros discípulos. Não coloca na minha boca a palavra que eu não usei, que eu não falei. Vai ter muita pessoa que vai contorcer e distorcer, como fazem muitos vídeos no YouTube. O que eu estou falando é que Paulo fez muito, e quando ele olhava para os 12, ele achava o menor de todos. Ele fez muito, muito mais que os 12, e ele abaixava a cabeça. Com certeza Paulo, quando chegava perto de Pedro, perto de João, perto de Tiago, ele falava assim: como é que era o nosso mestre? Como é que ele se humilhava, ele não se gabava. Paulo pensava em coisas sadias e boas. Paulo sabia viver em qualquer situação. Como eu falei, com Cristo e em Cristo, salvação e senhorio. A salvação em Cristo é ser santo. O senhorio em Cristo é andar em santidade, em santificação. É a busca constante. É você se batendo, você buscando santidade, você buscando ser santo, é você batendo. A santificação sua queima em querer mais, em querer ser mais. Jesus chama todos para o arrependimento. Isso deixa bem claro no final do versículo 19. E não invade a escolha e a decisão de cada um de nós. Isso fala no versículo 20, quando fala que estou batendo na tua porta, estou batendo no teu coração. Deixa eu entrar mais profundo, deixa eu aprofundar mais e tirar essas coisas que você está escondendo e que eu sei que está aí. Muitas pessoas escondem, maqueiam a santidade, a santificação. Uma observação: devemos andar como Cristo andou. Andou no Espírito e não no carnal, na carnalidade. A santificação é um processo que depende do Espírito Santo para nos ajudar, mas não tira a responsabilidade da sua escolha diária. Não tira. Em João 3, versículo 3, Jesus disse para Nicodemos, um sacerdote na época, um fariseu: ninguém pode vir ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a minha conclusão, para finalizar: quem é e está em Cristo não pode ter o padrão do mundo, ou o padrão mudando, não pode ser e envolver pelo mundo, não pode deixar o mundo entrar em sua vida, seja de forma direta ou indireta. O mundo é influenciador e totalmente contra os princípios da Bíblia. Devemos buscar autoavaliação e compromisso constante, gerando o comportamento de Cristo em nossa vida. Gerando o comportamento, gerando o comportamento, voltando a falar, gerando o comportamento nessa autoavaliação e nesse compromisso. O comportamento que está em Cristo. O problema da igreja de hoje é o mesmo problema da igreja de Laodiceia. O que mudou antes da pandemia? O que mudou nessa quarentena forçada, que na verdade não vai ser quarentena, vai ser 2 meses, 3 meses, isso aí ninguém sabe quando vai acabar. No Brasil só está começando e nem chegou no pico. Quando que nós vamos chegar ao profundo do abismo
E isso vai se estabilizar e vai voltar a crescer de novo. Quantas pessoas vão morrer no mundo? Quantas pessoas vão reconhecer que nós dependemos de Jesus? Nós dependemos de Deus. Quantas pessoas que vão reconhecer que nós precisamos nos entregar em comunhão, para essa comunhão realmente chegar no trono, bater no trono e realmente falar assim: Jesus, eles estão nos chamando. O Espírito Santo falando isso com Cristo. Jesus, vamos fazer algo. Eles estão nos chamando. Chamando a Cristo. Em nome do Senhor Jesus, honra e glória somente para Ele. Porque tudo vem dEle. Tudo volta para Ele. Essa é a reflexão que eu dou. O que mudou antes da quarentena forçada até hoje na tua vida? O que mudou de Laodiceia, com 5 pontos que eu coloquei, antes da quarentena forçada e na tua vida? Tudo vem dele, tudo volta para ele. Honra e glória somente ao nosso Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Bye, bye.